desejo do meu coração é motivar você a estar disposto a morrer por Jesus, a estar disposto a entregar a sua vida, o seu caminho. Meu Deus, que esse vento aí, tem como diminuir um pouquinho o vento aí? Pronto, deu certo aqui. Que você esteja disposto a entregar a sua vida, o seu caminho, o seu direcionamento ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém. Meu Deus, pensei que eu estou pregando no asilo. A mulher mais velha do culto foi que falou amém. E os mais novos, tudo morto. Amém? Amém. Amém. Então, o desejo do meu coração é que vocês estejam dispostos a entregar a vida ao Senhor, a lançar-se ao Senhor, a dedicar-se ao Senhor. Quem aqui já sonhou em viver uma grande aventura? Levanta a mão assim. Amém, né? Quem nunca, né? Quando eu tinha a idade da maioria de vocês, eu tinha um sonho, né, de viver uma grande aventura, uma grande história de amor, salvar o dia no final do dia, né? E eu já contei aqui algumas vezes para vocês, né, que eu tinha, na minha época, antes da Dilma acabar com tudo, o PT acabar com as esperanças dos estudantes universitários, na minha época tinha um negócio chamado, eu acho que na época que a menina entrou na faculdade já tinha acabado isso, mas era o Ciências Sem Fronteiras. Tinha muitos amigos meus que entraram um ano antes e conseguiram ir para o Ciências Sem Fronteiras. Então, o meu sonho era conseguir ir para o Ciências Sem Fronteiras, me casar lá pelos Estados Unidos com a gringa, né? Ficar rico, depois levar minha família. Era a minha grande aventura, né? Viver o sonho lá de Nova York, né? E não existe. Aí Deus me mandou, né? Uma caipira, né? De Nova York para o sertão, né? Então, duvido se em Nova York tem um carneirozinho assado, toda vida que eu vou lá, né? Mas era um sonho. Agora eu sei que Deus vai me levar, eu e a minha esposa, muitas vezes ainda, aí para as nações, Deus quiser. Mas, o que eu estou querendo dizer é que, na juventude nós temos esse ímpeto de revolta, não é revolta, mas de uma disposição de vencer o mundo, uma disposição de conseguir resolver todos os problemas da humanidade. Foi no meio dos jovens que surgiu o movimento hippie, no meio dos jovens é que o pessoal nas faculdades, é lá que a galera acredita no Karl Marx, né? Que iludem lá e fazem ele acreditar no Karl Marx. Então, o jovem, naturalmente, ele tem esse fogo, ele acha que ele vai resolver o problema do mundo. Você conversa com um adolescente, ele tem a resposta para todas as coisas. Então, não existe um ser vivo no mundo mais difícil de se dar um conselho do que para um adolescente. Porque o adolescente, ele tem a resposta para tudo. Ele aconselha os pais. Pai, mãe, eu acho que você deveria fazer assim. Não, pai, você está errado. É desse jeito. Né? E aí, quando você vai amadurecendo, que você vai descobrindo que as suas respostas estão todas erradas, que você vai colocando em prática tudo aquilo que você acha que está certo, né? Aí você muda o jogo, aí você liga, pai, é porque eu estou precisando de uma ajuda, o que é que eu faço? Mas isso faz parte da adolescência, faz parte da disposição de achar que pode mudar o mundo. Então, isso não é um problema, em certo modo, quando ele é bem administrado. João, no capítulo 1, ele diz, no versículo 2 ao 14, ele diz assim, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que desde o princípio. E jovens, olha aí, jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês vencem o maligno. Jovens são fortes. O jovem, ele não tem cansaço, ele só tem cansaço para uma coisa, para vir para o culto.
Aí ele está cansado, ele tem que descansar. Mas para ficar até de manhã jogando videogame, não tem. Quando eu era adolescente, eu jogava videogame até... Só parava de jogar quando eu via o sol nascendo debaixo lá. Eu olhava assim por debaixo da porta. Eu via o sol nascendo, ainda fazia um lanchezinho, eu ia dormir. Pronto, estava resolvido, né? Era bom demais nessa época. Dormia até 9 horas, 10 horas, estava novo no outro dia. Hoje, se eu fizer isso, você pode me esquecer. Esquecer que eu existo, que não tem mais Pedro o resto do dia todinho, né? Então, o jovem, ele é forte, ele é corajoso. Então, existe um chamado de Deus para o jovem. Deus, ele sabe que nós somos fortes, Deus sabe que nós temos um desejo de conquistar o mundo, Deus sabe que nós somos inteligentes, Deus sabe que nós somos dedicados, Deus sabe da capacidade que mora na sua vida. Deus, ele conhece esse potencial e ele deseja usar esse potencial. O grande problema, irmãos, é quando nós pegamos essa força e essa capacidade, nós pegamos esses sonhos, nós pegamos esse desejo de aventura e colocamos eles na motivação errada. Quando nós colocamos esse desejo de aventura no desejo de sentir coisas que não devem ser sentidas na juventude, nas drogas, no alcoolismo, na imoralidade sexual, na intimidade física. Quando nós pegamos esse desejo e colocamos nessas coisas, é aí que a casa cai, é aí que dá tudo errado. Porque você vai fazer isso com um sentimento de aventura. Não dorme não, Jaqueline. Dorme não. Com um sentimento de aventura, você vai fazer isso com um sentimento de conquistar, de experimentar, de vencer. Mas aí você percebe, na verdade, que a vida não é uma sessão da tarde. A vida não é aquele filmezinho que você assistiu. A vida não sei qual é o que vocês estão assistindo hoje. As séries que o pessoal assiste aí, né? Stranger Things, né? A vida não é Stranger Things. A vida não é Riverdale. A vida não é Gossip Girl. A vida não é American Pie. Não, irmãos. A vida, quando você se afunda no pecado, ela te pisa, ela te embriaga, ela acaba contigo e ela te destrói. É isso que o mundo faz. Então o desejo de Deus e o que eu quero nessa noite é tentar pegar o teu coração, pegar a tua vida e moldar os teus sentimentos para que você pense assim, cara, eu quero pegar essa minha força e eu quero dedicar a Jesus. Eu quero pegar a força que Deus me deu, eu quero pegar a disposição que Deus me deu e colocar ela no altar do Senhor Jesus. Irmãos, o momento que vocês estão agora é a hora que vocês têm de dedicar a vida para o Senhor e dizer assim, Senhor, me leva para as nações. Senhor, me leva para pregar o Evangelho. Senhor, me leva para gastar tempo na igreja. Senhor, me leva para gastar tempo na minha faculdade. Senhor, me levanta na minha escola. Senhor, me levanta no meu trabalho. Porque quando a gente vai ficando mais velho, o chamado de Deus é diferente. Trabalha, acaba sem vergonha, para tu sustentar teus filhos. Trabalha para tu botar comida dentro da tua casa. Mas quando a gente é jovem, o convite de Deus é para que você não gaste toda a sua vida só jogando videogame, que você não gaste toda a sua vida só assistindo série, que você não gaste toda a sua vida só assistindo filme, saindo com os amigos, mas que você possa gastar a sua vida no Senhor Jesus, que você possa gastar a sua vida glorificando o nome de Deus. Eu me lembro que quando teve essa série aí, que eu fiquei tão chateado com o desfecho dela que eu decidi não assistir, né? Stranger Things, né? Uma porcaria. E aí quando a série saiu, uma pessoa chegou para mim e disse assim, cara, pastor, eu já assisti. Eu disse, mas saiu ontem. Pois é, eu assisti durante a madrugada. 5 horas de série, 6 horas de uma temporada, a pessoa assistiu toda em uma noite. Aí você diz assim, vamos acordar às 5 horas da manhã. Tu fez isso, Ruth? Ah, sim. Foi ela, né, também. Meu Deus, tu também. Às vezes durante o dia, né? Vamos acordar às 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Vamos acordar às 5 horas da manhã para orar. Dá não, pastor, estou muito cansado. Hã? Não, tá. 7 horas da manhã, estou muito cansado. Não posso. Irmãos,
Vamos vir para a igreja para ajudar, para a gente servir aqui na igreja, para o culto. Não dá. Lança a lista do racha lá no grupo, para ver se não dá. Rapidinho, ó. E não tem nada errado jogar não, viu, pessoal? É uma bênção jogar. Não tem problema nenhum. O Antônio foi feliz jogando, né? O Antônio nasceu com muitos talentos, mas o futebol não é um deles, mas ele foi feliz jogando, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós temos uma força dentro de nós. E o desejo de Deus é nós pegarmos esta força, né? O chakra, né? Quando quem era fã de Naruto, né? Canalizar essa força para Deus. O Miguelzinho ali já fez até o jutsu ali já. E é porque é do nosso tempo isso que eu estou falando, viu, Larissa? E canalizar para o Senhor, ler a Bíblia, chorar. É nesse momento, é nessa idade que vocês precisam ter um encontro com Deus. É nessa idade, é nesse momento que vocês precisam dizer assim: Senhor, me envia, Senhor, eu vou gastar a minha vida, Senhor, eu vou pregar na escola, Senhor, eu vou pregar na faculdade, Senhor, eu vou gastar tempo com o Senhor. É agora. É isso que Deus quer. Quando eu já contei isso aqui, e eu quero contar novamente, agora com uma interpretação completamente diferente do que eu tinha desse episódio que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha mais ou menos acho que eram uns 22 anos de idade, acho que era 22, 21 anos mais ou menos, eu trabalhava no escritório de contabilidade, venci uma seleção lá de mais ou menos uns 6, 7 pessoas. E eu me lembro que eu fui ouvir a pregação de um pastor que estava pregando na conferência do Dunamis. Um pastor grandão lá, esqueci até o nome dele, americano. E ele pregando lá na conferência do Dunamis, e ele disse assim: olha, você precisa largar tudo e seguir Jesus. Você precisa, a sua namorada, ela não vai entender o que você vai fazer. Ela vai criticar você, mas você precisa largar tudo e seguir Jesus, não importa o que ela pense. Os seus pais vão criticar você, mas você precisa largar tudo e seguir Jesus e fazer a obra de Deus. O seu chefe vai criticar você, mas você precisa largar tudo e fazer a obra do Senhor. E eu estava aqui trabalhando aqui no sistema, cadastrando nota, e eu fui lá e eu escutei essa pregação e eu disse: é isso, Deus. Deus está mandando eu largar tudo. Eu cheguei lá para o meu chefe, não sei se foi no mesmo dia, foi com 1 ou 2 dias depois, eu disse: eu me demito. Aí ele ficou chateado, porque o cara passou mais de 2 anos me ensinando, me treinando e tal, investiu na minha vida. Aí quem foi gente boa comigo foi o pai dele. E aí eu disse: eu vou. E eu cheguei em casa, larguei tudo para Jesus, agora vamos ver o que Deus vai fazer, o que é que vai acontecer. Estou na pista, irmãos, e passou um dia, não aconteceu nada, passou no outro dia, não aconteceu nada, não fui enviado para nenhum país, não fui enviado para nenhuma base missionária. E aí o mês virou, a fatura do cartão venceu, eu não tinha dinheiro para pagar a fatura do cartão, e já era eu que pagava minhas contas, né? A maioria delas morava com os meus pais, mas as minhas contas pessoais era eu que pagava. E aí a Milena, quem foi que teve que pagar a fatura do cartão, irmãos? A namorada, né, que eu não tinha, né, que eu não poderia ter medo do que ela ia dizer. Aí lá vai ela, a Milena mandou uma parte, a minha mãe deu outra parte. E eu, meu Deus, a minha namorada pagando minhas contas. Mas valeu a pena, né, irmãos, que agora eu pago as contas dela. Então, saibam investir, né? Algumas a gente parcela, né? Algumas a gente parcela, mas a maioria dá certo. E aí, quando eu lembrava, depois eu pensei, eu acho que eu interpretei um pouco, eu acho que eu exagerei na minha interpretação daquela pregação. Eu fiquei pensando comigo alguns anos depois, na verdade, eu sempre tinha esse sentimento na minha mente, eu acho que eu exagerei na interpretação daquela pregação, não era para eu ter feito isso e tal. E esses dias eu estava pintando lá o quarto da Catarina, lá em casa, e aí às vezes é bom e às vezes é ruim, né? A gente ficar sozinho com os nossos pensamentos. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, né? E eu estava lá pintando, e aí eu tinha colocado uma pregação
desse mesmo pastor, não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano, no mesmo evento lá e tal. E eu dizendo, lá vai, vamos pregar aí. Ah, meu Deus. E quem é esse homem para escutar, pelo amor de Deus. Ele estava pregando uma coisa completamente diferente, eu até tirei depois. Mas aí o Senhor me fez lembrar desse dia. Do dia que eu fiz essa loucura e eu comigo. Ô, loucura, né, Jesus? Mas aí Deus começou a falar ao meu coração. Tipo assim, pode ser uma impressão do meu coração, pode ser que não, mas foi tipo assim, quem disse que eu não estava te chamando? Quem disse que não era eu mesmo mandando você largar tudo? Quem disse que não era eu mesmo dizendo para você, vai, toma um ato de coragem contra tudo e contra todos? Mas eu pensei assim, meu Deus, mas deu tudo errado. Mas o Senhor, veio no meu coração, acredito que seja Deus, foi a meus pensamentos, não sei, mas acredito que de alguma forma foi Deus. Mas Deus falou ao meu coração, mas depois deu certo. Você foi, você se formou, você trabalhou, e depois eu disse, vamos, agora é a hora. E você foi. E eu fiquei pensando, talvez Deus estava querendo, pelo menos, talvez naquele momento Deus estava querendo ver o meu sim. Talvez Deus estava querendo ver a minha capacidade de dizer sim a Deus em meio ao caos. E graças a Deus que eu fui louco o suficiente para dizer sim. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos, quando Deus nos chama, Ele precisa que nós sejamos aqui como esse jovem que nós vamos ler, Eliseu. A gente precisa ser corajoso o suficiente e dizer, sim, Senhor, eu vou, mesmo que custe os meus amigos. Senhor, eu vou, mesmo que as pessoas lá na minha escola, quando eu abrir a Bíblia para ler a Bíblia, quando eu sentar lá nas arquibancadas para orar e falar do Senhor, na minha faculdade, na minha escola, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me chamar de crente, as pessoas vão me dizer que estão com vergonha de mim, vão dizer que eu faço parte de uma religião fascista, mas eu vou, Senhor, mesmo que eu perca os meus amigos, eu vou pregar o Evangelho. Senhor, eu vou seguir a Ti, mesmo que esse namorado, mesmo que essa menina, mesmo que este homem que está tentando me levar para o mau caminho vai me deixar, eu vou seguir o Senhor. Às vezes Deus está esperando de nós esse sim radical. Às vezes Deus ele não quer propriamente. Deus quer fazer muitas vezes como Ele fez com Abraão. Deus ele não queria que Abraão matasse Isaac, mas Deus queria que Abraão fosse capaz de sacrificar Isaac por ele. Vocês estão entendendo a lógica? Às vezes Deus não quer que, talvez Deus não queria que eu largasse tudo naquele momento, mas Deus queria que eu fosse capaz de dizer sim para Ele em qualquer momento da minha vida. E é essa força que Deus espera de nós, jovens. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 19, que nós vamos ver um pouco deste contexto. A gente vai ler gradativamente, porque o capítulo é muito grande, eu quero ler um pouco com vocês para a gente refletir. Primeiro Reis, capítulo 19, abra a sua Bíblia, por favor. Diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. No versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que
os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Quantos aqui já leram essa passagem? Amém? Irmãos, Elias ele foi levantado como profeta de Deus em um tempo difícil. Que tempo era esse, pastor? Existia um rei na nação de Israel, o nome dele era Acabe, que casou-se com Jezabel. A melhor definição para Jezabel hoje é bruxa, megera, uma mulher terrível. Jezabel era sacerdotisa de uma entidade chamada Baal, e muitas outras, fazia rituais profanos, tão terríveis que ofenderam Deus de uma forma tão forte, que Deus ele trouxe secas sobre a nação de Israel. Mas Deus também, no meio desse tempo de crise, Deus levantou um homem como Elias, um homem cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus não diz de onde Elias veio, apenas que ele era um homem, que a palavra narra eventos de Elias, como por exemplo, ele estava em cima de um muro, e chegaram 50 soldados, disseram assim: Elias, vamos, o rei quer levar, e Elias disse: caia fogo do céu e consuma eles, e morreu os 50 soldados. Depois Elias estava lá de novo, o rei mandou mais 50 soldados, Elias disse: caia fogo do céu, e morreu os outros 50 soldados. Chegou outros 50 soldados, e eles chegaram e disseram: Elias, pelo amor de Deus, não manda cair fogo do céu, para a gente não morrer. Elias foi um cara que fazia 3 anos que não chovia. E Baal ele era conhecido como Deus da provisão. Baal era conhecido como Deus que manipulava as estações, que fazia chover. E Elias chamou todos os profetas de Baal, reuniu para eles e disse assim: olha, vamos nós dois aqui fazer um altar. Vocês fazem o altar de vocês e eu faço o meu altar. Eu vou clamar ao meu Deus e vocês vão clamar ao Deus de vocês. Eles fizeram o altar deles. E o acordo era que descesse fogo do céu no altar. E Elias começou e disse: vamos lá, peçam para Baal. E eles começaram a fazer seus ritos, eles começaram a fazer suas danças, eles começaram a fazer lá seus rituais, na expectativa que descesse fogo do céu. E Elias começou a chacotar: e aí, cadê Baal? Falem mais alto. Aí Elias tirou onda, eu acho que Elias era cearense. Ele tirou onda: vai, fala mais alto, eu acho que Baal está dormindo. Até que chegou a vez de Elias. Aí Elias disse assim: bora, deixa de besteira, sai do meio. Elias foi lá, arrumou o altar que eles tinham destruído e disse: joga água. Pode jogar água, tá pouco, joga mais. E a Bíblia diz que ele jogou tanta água que a água escorria. E Elias levanta as mãos para os céus e clama a Deus. E Deus manda fogo do céu no altar. A palavra de Deus narra que Elias saca a sua espada e ele mata os profetas de Baal. Ele esquarteja os profetas de Baal. Ele sai à direção, coloca a cabeça entre os joelhos e clama a Deus por chuva. E depois de 3 anos, chove naquela nação. E toda a nação viu que Baal não providenciava, mas o Deus de Israel providenciava. E foi depois deste evento que Jezabel ficou irada com Elias. Jezabel ficou irada com Elias e começou a persegui-lo, começou a afligi-lo. E nós vemos aqui Elias, ele fugindo de Jezabel. E nesse trecho que nós narramos, Jezabel jura matar Elias. E Elias ele chega ao seu esgotamento emocional, cansado. E ele diz para Deus: Deus, eu já tive o bastante. Deus, tira a minha vida. E depois deste evento aqui, o Senhor direciona Elias. Depois a gente vai ver no versículo 19, Deus cuida de Elias, Deus alimenta Elias, Deus se revela a Elias, cuida do emocional dele, cuida dos sentimentos dele.
Mas Deus diz para Elias no versículo 16, ele fala: Elias, vá na casa de Safate e unge Eliseu, o seu sucessor. Irmãos, eu não sei, eu não vou julgar aqui o profeta Elias. Não sei qual é o caso, não sei como que Deus reagiu a essa oração de Elias. Eu não sei se o Senhor tinha outros projetos do qual Ele queria que Elias desenvolvesse, eu não sei. Mas o fato é que Deus ouviu a oração de Elias. Quando Elias disse para Deus: Deus, eu desisto, Deus, tá bom. E aqui, irmãos, o Senhor nos ensina uma lição. Deus, Ele ouve o nosso sim, amém? Amém? Mas Deus também ouve o nosso não. Existem muitas pessoas que não estão vivendo os propósitos de Deus para as suas vidas, porque estão dizendo não ao Senhor. Se Deus, Ele te chamou para algo, e você diz, e você foge, Deus vê o seu não. Aí Ele vai lá e chama outro. Existem muitos jovens, existem muitas pessoas que estão dizendo não para o Senhor. Estão dizendo não, por quê? Porque elas estão apegadas às coisas que elas amam. Elas sabem que se elas dizerem sim para o Senhor, elas vão ter que estudar mais. Elas sabem que se elas disserem sim para Deus, talvez elas vão ter que encerrar certos relacionamentos. Elas sabem que se elas disserem sim para Deus, elas vão ter que deixar de andar, deixar de assistir, deixar de ver, deixar de escutar certas coisas. E aí elas dizem não para o Senhor. E você, espero que ninguém aqui esteja fazendo isso, mas se você tem dito não ao Senhor, você tem enterrado o ministério que Deus quer realizar na sua vida. Deus, Ele não chamou somente para pastor. Alguns, e eu espero que sim, alguns Deus chama para o ministério pastoral. Alguns Deus chama para ser um missionário. Alguns Deus chama para ser mulher de pastor. Você sabia que ser mulher de pastor é um chamado também? Porque para fazer o que elas fazem, irmão, só um chamado de Deus. Para aguentar o que elas aguentam, é só um chamado de Deus mesmo. Mulher de pastor também é um chamado. Deus chama alguns para ser empresário. Sabia disso? Deus chama pessoas para se dedicarem à obra de Deus, para enviar pessoas, para sustentar pessoas, para contribuir com a obra de Deus. Aí é aquela hora que você diz: ai, tomara que Deus tenha me chamado para ser empresário, não pastor. Deixa eu te dizer, se Deus te chamou para ser empresário, meu irmão, a empresa não é tua. A empresa é de Deus. E se Deus mandar tu dar, tu vai ter que dar. Eu já contei aqui. Quantos aqui estavam quando o missionário Luan pregou no culto jovem? Alguém estava aqui? Amém. Irmão, vocês conhecem aquela caixa de água Forte Leve, aquela azul? Sabem qual é? Vocês sabem qual é? Tenho certeza. Aqui na igreja tem. Caixa d'água, Forte Leve. Eu acho que é esse o nome, né? Estou certo? Forte Leve mesmo, é? Hã? Essa marca de caixa de água, ela é de um homem cristão. Você sabia que esse homem, os carros da missão que o Luan realiza lá no Piauí, Acauã, no Piauí, é dado por este homem, por este empresário.
E o Luame já me contou uma vez que, além de dar esses carros bons, picapes, ele faz a manutenção dos carros. Ele diz, o carro está velho, manda trocar. Esse carro aqui está ruim, manda para a oficina. E Deus te faz um empresário. Aí Deus diz assim para ti, R$1 milhão eu quero que você deposite. Para a igreja, para a missão, para um pastor, para um missionário, para uma obra missionária. Você vai colocar R$1 milhão? Deus, é tanto. Eu pensei que era só 10% que o Senhor queria. Irmãos, é tudo. Tem um pastor, Lulenk, que ele até é um dos que... Ele é um dos que encabeça o Decente, lá nos Estados Unidos. Ele conta que uma mulher muito rica chegou para ele e disse assim, pastor, eu vou colocar você na minha folha de pagamento, para que você se dedique à oração e o jejum por um avivamento. Aí você diz, meu Deus, talvez Deus vai chamar alguns aqui, talvez eu chame alguns aqui para ser professora, como a Esther já contou, que teve que expulsar demônio de menino na escola. O filme o filme do Exorcista é piada para ela. Menina dentro de 4, virando a cabeça. E aí, irmãos? O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele tem um chamado para a sua vida. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. E você precisa dizer sim. E mais, na maioria das vezes, nós estamos dizendo não, porque nós estamos apaixonados pelo que o mundo pode oferecer. Se Deus te chamou para ser pastor, se Deus te chamou para ser missionário, se Deus te chamou para ser empresário, meu amado, não se engane. Você vai ter que ser desapegado e saber que aquilo que está nas suas mãos não é seu, é de Deus. Infelizmente não, porque, na verdade, felizmente, Deus, Ele ouve o nosso sim. Muitas vezes o nosso sim, irmãos, quando eu disse sim a Deus para o chamado que Ele tinha para a minha vida, tem mais de 10 anos. A primeira vez que uma pessoa profetizou na minha vida que Deus iria me usar no ministério pastoral, eu tinha 10 anos de idade. Eu me lembro, foi um pastor de Fortaleza, nunca mais eu vi esse pastor. Eu estava sentado na minha casa, aquele homem, eu estava fazendo as tarefas de casa, eu estudava à tarde, estava no 6º ano, eu não sei que idade tem no 6º ano, deve ser 11, né? É 11 anos, né? Ou é 12, não sei. 11, né? Aquele pastor, ele estava conversando um assunto nada a ver com o meu pai. Ele olhou para mim e disse assim, Deus tem uma obra na tua vida, menina. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E muitos outros momentos que pessoas chegavam, Deus, aquilo que as pessoas nos dizem, é Deus confirmando aquilo que Ele já falou. Então Deus, Ele nos chama e Ele quer escutar o nosso sim, e eu sempre dizia para Deus que sim, que estava à disposição dEle para fazer a obra. Mas do dia que eu disse sim, até o dia que o Senhor chegou para mim e falou, vamos lá, está aqui, você vai ser ungido, e eu sei que só é o começo, foram muitos anos, foram muitos dias assistindo pregações, foram livros lidos, foi uma faculdade que eu decidi fazer de teologia, porque eu sabia do chamado que Deus tinha colocado na minha vida. Mas existem pessoas que elas dizem não a Deus, elas fogem. Quando percebem que Deus está direcionando a algo, elas fogem daquilo. Por quê? Porque elas amam o que elas fazem. Não fuja daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não fuja do que Deus quer realizar na sua vida. Se entregue por completo, irmãos. O lugar que mais tem sonhos e projetos é o cemitério. Se você for naquele cemitério ali, você vai ver. Esses dias a gente foi velar a mãe de um irmão, a avó de um irmão aqui da igreja. E a gente chegou ali no cemitério São Francisco, e eu vi a plaquinha, e tinha lá um homem. Eu disse, pai, esse homem não andava lá na igreja?
Meu pai, é verdade. Aí eu fui pesquisar pelo nome dele. O homem tinha morrido mais ou menos 1 ano. Jovem. Tinha 40 anos de idade. Acho que era enfermeiro. Trabalhava no regional, se eu não me engano. Morreu. Quantos sonhos não foram sepultados? Quantos projetos? Quantos possíveis sim? Quantos talvez? Quantos amanhã eu começo? Quantos amanhã eu faço? Quantos não, Deus, deixa primeiro eu viver minha vida. Não, Deus, deixa primeiro eu experimentar essas mulheres. Não, Deus, deixa primeiro eu experimentar essa curtição. Quantos disseram isso e tiveram os seus sonhos, os seus chamados sepultados? No versículo 19, se você puder acompanhar ainda, se você tiver com a Bíblia aberta, versículo 19 ao 21. Deus ele ouviu a oração de Elias e disse: tá bom, Elias, você desiste? Como eu falei nos versículos seguintes, o Senhor cuida de Elias. O Senhor se revela a Elias, alimenta Elias, entende o momento que ele está passando. No versículo 15, a Bíblia diz que o Senhor lhe disse: vá pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, de Meolá, para suceder a você como profeta. E aí no versículo 19 a Bíblia narra: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. A capa indicava exatamente isso, esse chamado, representava a autoridade do profeta, esse chamado de sucessão. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse. E então irei contigo. Elias respondeu, né? Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Elias voltou, apanhou a sua parelha de bois e matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Irmãos, Deus disse: olha, tá bom, Elias, você não quer mais, eu vou chamar agora Eliseu. E agora o foco da história muda. Ele sai de Elias, o cara que está dizendo: Jesus, eu não aguento mais, e vai para Eliseu. Um jovem louco, corajoso. Senhor, se você me chamar, eu vou. E Elias chega lá e vê Eliseu trabalhando. Talvez o seu pai era rico, talvez o seu pai tinha posses. E estava lá ele trabalhando, ele servindo na obra do Senhor, na obra da casa do seu pai. Na obra do Senhor não, na casa do seu pai, cuidando dos bois, cuidando da terra. Elias chega para ele e diz assim: tá aí, se quiser. Está aí o manto. Elias diz: bora, Eliseu, vamos ser meu sucessor. Deus tem um chamado para a tua vida. Eliseu, ele não contesta, ele não diz assim: será que eu vou? A menininha, a minha herança que meu pai vai deixar para mim, e agora o que é que eu faço? E as bichinhas? A bicha é antigo, né? E o trabalho? E os meus filhos? E não sei o quê? Não. Irmãos, quando Deus nos chama, nós precisamos responder imediatamente. Não dá tempo para pensar para depois. Amanhã eu digo. Não, se Deus está te chamando hoje, se Deus te quer hoje, se Deus está dizendo assim: olha, eu quero te usar, eu quero te fazer um empresário, eu quero te fazer um pastor, eu quero te levar para as nações, eu quero te fazer um pai de família, eu quero te fazer sei lá o que, você diz: Deus, eis-me aqui, Senhor, eu vou.
Talvez você vai chegar em casa, não vai mudar nada. Você vai entrar no seu quarto, você vai dormir, você vai assistir seus filmes, você vai assistir suas séries. Talvez amanhã você vai voltar para o seu trabalho, você vai voltar para a sua faculdade, para a sua escola. Mas uma coisa tem que ser dita, dizer para Deus, Deus, eu vou. Sabe por quê? Porque Deus vai se lembrar do seu sim. E quando você menos esperar, o Senhor vai dizer, ei, Deus quebra tudo, irmãos. Deus derruba as pontes. O pastor Carlito já contou aqui a história do chamado dele, de quando o Senhor chamou ele para o ministério. Ele disse que andava nos ônibus em Fortaleza e dizia, Senhor, o Senhor não está chamando trabalhadores para a obra? Então, eis-me aqui, Senhor. Eu não sabia, eu fazia essa mesma oração quando eu trabalhava numa determinada empresa aqui em Sobral. E às vezes eu fazia uma coisa legal, o pessoal me elogiava e dizia assim, olha como você foi inteligente nisso que você fez. E aí as pessoas chegavam para mim, falavam, parabéns, Pedro, pelo seu trabalho, parabéns E eu dizia, Senhor Jesus, eu sou tão inteligente, né? Aí eu estou dando dinheiro para esse homem aqui. Deixa eu usar a minha inteligência na tua obra. Deixa eu usar a minha inteligência para ti, Jesus. Eu nem sabia que meu pai fazia a mesma oração. Ele sempre conta, lá em casa a gente conhece muito bem essa história. E é engraçado que meu pai sempre conta que quando ele saiu da igreja que ele estava, que Deus o convidou para o ministério, disse que viajou, eu ainda lembro dessa viagem que a gente fez para Senador Sá, chegou lá para uma igreja presbiteriana. Oi, Senador Pompeu, era presbiteriana a igreja? Era uma batista, né? Era uma igreja lá. E aí uma velhinha disse, meu filho, assim, embora daqui, aqui não tem nada. E ele foi também, ele conta que foi no escritório de um pastor presbiteriano, que graças a Deus que não deu certo, para não precisar. Eu imagino eu ter que batizar a Catarina, criança, bebê, né? Xiringar um negocinho na cara dela. Todo respeito aos presbiterianos, que Deus os abençoe, são uma bênção. Tentaram vender torta de maçã, é isso, mãe? E a torta explodiu. O pirex explodiu. Chegamos todo mundo, colocou todo mundo dentro de um Fiat. Tem que ser um Fiat Uno quadrado, do pastor José Wilson. Eu ainda me lembro, a Eline estava comendo um chiclete, ofereceu para a gente um chiclete. Eu lembro todo mundo chorando dentro do carro. Meu pai chorando, minha mãe chorando, a Esté chorando, tia Berna chorando, tia Neném chorando. Todo mundo chorando. Aí eles não estavam no carro não, eu me lembro que eu sentei as coisas lá. Chegamos aqui em Sobral de noite. Jogaram as coisas da gente nesse apartamento aqui do lado. Eu lembro que a gente foi comer uma pizza. E por que é que Deus fez isso, irmãos? Porque foi dito um sim. Então, se você diz sim para Jesus, Ele vai se lembrar. E vai ter uma hora que Ele vai dizer, queime as carroças. Queime os bois. Porque eu ouvi o seu sim. Quando Deus nos chama, irmãos, às vezes a gente não tem muito o que fazer. A gente não sabe para onde ir. A gente não sabe, às vezes não tem nem o que largar, mas a gente tem que dizer sim. Sim, Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Custe o que custar. Esse é o chamado do Senhor. E foi isso que Eliseu fez. Alguns podem dizer assim, pastor, e agora? O que é que eu faço? Irmãos, tenha paciência. Olha que interessante. No versículo 21, vamos imaginar a cena aqui. Eliseu, irmão, você tem noção do que era Eliseu? Eliseu, ele era o profeta que até hoje, você tem noção quando você lê o Novo Testamento, que Jesus estava lá fazendo milagre, as pessoas falavam, Eliseu não, Elias. Jesus estava fazendo milagre, as pessoas diziam assim, não, será que ele é Elias?
Porque Elias era o cara, era o profeta daquela época. Imagina assim o pastor Roberto chegar assim: Eugênio, bora, você vai ser meu sucessor agora da igreja Batista Ágape. 5.000 membros na igreja grande. Elias era o cara. Era aquele cara que todo mundo olhava. E aí ele chega lá no desconhecido Eliseu, que ninguém sabia quem era, que estava lá apacentando os bois, e joga a capa, que é como quem diz: ei, bora, eu preciso de um sucessor e vai ser você. Irmãos, qualquer um teria tremido na base. Imagine Elias, Eliseu emocionado: é isso, aconteceu. Quem aqui já imaginou ser jogador de futebol? Quem não imaginou ser jogador de futebol? Eu me lembro que eu era criança com o Júnior, aí eu dizia assim: Júnior, em 2014 a Copa vai ser no Brasil, né? Eu acho que daqui para lá a gente já está jogando já. Está aí, fazendo menino, né? Pleno 2026. E aí você imagina ser jogador, aí você vai dormir de noite. Eu me lembro que eu escrevi na porta do meu guarda-roupa: eu vou ser o melhor do mundo. Aí meu pai botava a mão na minha cabeça: Jesus, eu não quero meu filho jogador não, eu quero meu filho pastor. Se ele tivesse me visto jogar bola, ele nunca tinha se preocupado em fazer essa oração. Foi mal, Jesus, o Senhor já agiu. Tá tudo bem. E aí, irmãos, você jogador, aquela coisa toda. Aí você se imagina, né? Numa final de Copa do Mundo, o Neymar diz lá: vamos lá, Eugênio, estou te passando a coroa aqui, agora você é o rei da vila, né? Eliseu era esse cara, então Elias era esse cara, então estava lá Eliseu emocionado: uau, agora eu vou viver o meu momento, eu sou o sucessor de Elias, eu sou o cara que vai viver essa história. Aí Elias diz assim: muito bom, Eliseu, que lindo, né? Uau, mas agora você é meu auxiliar. Vai limpar o cavalo, vai carregar minhas malas. Sabe, amados, às vezes você está vivendo seu chamado. Ah, Deus me chamou para isso. E aí você está vendo que as coisas não estão dando fruto. Meu Deus, como é que pode? O Senhor que mandou eu ir, o Senhor que mandou eu fazer, e está dando tudo errado, e agora? Você está tentando: Senhor, e como que eu vou, Senhor? Eu sou um Zé Ninguém, eu sou um filho de ninguém, o que é que eu vou fazer? O que importa é você dizer sim, irmãos. O resto você deixa com Deus. Porque antes de Deus fazer você viver aquilo que Ele te chamou para fazer, antes de Deus colocar o ministério que Ele disse que ia colocar, antes de Deus te levar para os cantos que Ele disse que ia te levar, antes de Deus te dar a empresa que Ele disse que ia te dar, talvez antes dEle te dar a esposa que Ele disse que ia te dar, antes dEle realizar todas as coisas que você teve certeza que era Deus que falou que você ia fazer, você vai ser o auxiliar. Você vai ser o cara que vai passar pelo o corredor do desconhecido. Que ninguém vai te conhecer. Que ninguém vai te dar o prestígio. Que ninguém vai separar a cadeira para você sentar. Mas isso faz parte. Isso faz parte do trabalhar de Deus. Porque é nesse lugar que Deus trabalha na gente, que Deus ensina a gente. Deus, cadê o milagre? Eu estou aqui trabalhando, estudando e nada acontece. É porque Deus está te ensinando. É porque Deus está te mostrando. É porque Deus está fazendo acontecer. Então tenha paciência. Seja o auxiliar. Seja o cara que serve. Irmãos, aqueles que servem, irmãos que servem com amor. Uma vez tinha um irmão que servia aqui na igreja, ele tocava percussão. E na época,
a gente tinha que montar, tocar bem ali. A gente tinha que montar a percussão dele e desmontar. Ele chegava, ele ficava sentado e a gente montando a percussão. Hoje em dia, se eu for pedir para o pessoal da técnica do louvor fazer algo parecido, até me batem. Não tiram nem às vezes a capa dos instrumentos aqui de cima. Imagine montar a percussão dos outros. Aí um dia eu revoltado, eu cheguei para o líder de louvor, um dos líderes, e disse: rapaz, eu não vou mais montar não. Eu vou me dar valor. Ele que monte, por que eu tenho que fazer isso? Ele chegou para mim e falou assim: Pedro, não importa o que vão nos retribuir, a gente serve. Servir não é fazer para receber. Servir a gente faz porque a gente serve. Servir é para servir. A finalidade de servir é servir. A gente faz para Deus. Eu disse amém. Então, às vezes, a gente está num acampamento, fulano pega a caixa de som. Eu pegar a caixa de som, eu lavar um banheiro, eu fazer isso. Não, não posso. Mas na vida a gente precisa, irmãos, a vida, desculpe a palavra, mas às vezes a gente precisa limpar a bosta mesmo na vida. Para aprender. Irmãos, eu sempre dizia para Deus, eu dizia para mim mesmo assim: Senhor, que eu vou casar, eu não vou ter mais meu pai. Que eu não precise desentupir nada na minha vida, Senhor. Não deixe eu desentupir nada, Senhor. Aí eu casei com o furacão Milena. Não é nesse sentido, viu? A Milena é a Maria Limpeza, irmãos. Ela joga a pia do banheiro não, a pia lá da cozinha. Caía gordura, caía tudo. Ela só empurrava assim, ó, tchum, tchum, vai descer. Uma tora de carne desse tamanho, ela pegava um ferrinho, tá limpo, descia para o esgoto. Aí um dia, Pedro, amor, oi, amor, diga. O esgoto ali tá vazando, ó. E eu, não, já desce, é na rua. Passou-se os dias, o cheiro tomou conta da casa. E eu disse, é a missão. Irmãos, eu abri aquele esgoto, cheio. Esgoto fundo, irmão. Fui no mercantil, comprei luva. Botei saco no braço. Coloquei um bocado de coisa no braço. Na terceira cavada já tinha saído, era luva, saco. Foi mais de 1 hora de joelho, irmão, tirando lixo de dentro do esgoto. E tirando, e eu lá de joelho, tirando, e até hoje eu sinto o cheiro. E tirando, e eu disse, sim, isso aqui entupir de novo, menina, é tu que vai. E nem era culpa da pobre, né? Limpando a casa, fazendo meu almoço. E eu tirando, e eu dizendo, e eu me lembrando das minhas palavras. Rapaz, eu disse que nunca ia desentupir nada, e aqui estou eu. Irmãos, essas coisas a gente precisa, é o tempo. Trabalhei numa empresa, meu pai e minha mãe sempre foram tão amorosos comigo. A supervisora chegou, oi Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha, eu preciso que você faça isso daqui para mim, tá? Aí eu disse, tá, eu faço. Agora me diga, como que faz? Ela disse, eu não sei. E eu disse, quem sabe? Eu também não sei. E agora? Ela disse, não é problema meu. Faça. E lá vai eu fazer. E eu errei. Errei com o Valmir Andrade, o maior escritório de contabilidade de Sobral. O que foi que aconteceu? Eu peguei um grito. Tu errou isso aqui. Fiquei calado olhando para a cara dela. E eu pensando, se eu morasse com meu pai, eu ia me embora, que meu pai me sustentava.
Mas eu tenho que sustentar minha mulher e agora? Mas essas coisas, irmãos, sabe para que é que serve? Para nos ensinar. Porque Deus, Ele permite. Eu vou te fazer isso, eu vou te fazer um empresário, eu vou te dar grandes coisas. Glória a Deus, amém, aleluia. Mas antes Deus te faz o auxiliar. E é nesse auxiliar que você vira o rei. Davi antes, Samuel ungiu Davi, e Davi foi ser soldado de Saul. E hoje em dia eu vejo muitos adolescentes, muitos jovens, molengas. Desculpe a palavra. Que se fossem meus filhos, e espero que eu não faça isso com a minha filha, mas se fossem meus filhos, eu dizia, vire homem. Como eu tinha 10 anos de idade, meu pai disse, tu é quase um pai de família. Eu disse, pai, eu tenho 10 anos de idade, ele não importa. Vira homem. Então, às vezes na vida, sabe qual é a minha esperança com muitos de vocês? É que na vida vai ter um patrão que vai chegar para você e vai dizer assim, seu burro, abestado, jumento. Irmãos, isso muda um homem. Isso muda um homem. Sai daqui, sai. Faz mais não. Pastor, mas eu sofri tanto com meu pai. O meu pai é ignorante. O meu pai é ausente. A minha mãe me deixou. Irmão, lá no mundo ninguém liga para isso. É triste, a gente chora, vamos lhe ajudar, vamos lhe dar força, ok, tudo bem. Mas lá ninguém liga. Chegue na entrevista de emprego, por que você precisa do emprego? Não, eu preciso do emprego porque o meu pai era alcoólatra. E eu tenho traumas. Então eu preciso do emprego porque eu tenho traumas. O empregador vai olhar na sua cara assim, problema seu. Pastor, isso é tão duro, mas é a verdade. E aqui na igreja nós vamos cuidar vocês. Aqui na igreja nós vamos amar vocês. Aqui na igreja nós vamos chorar com vocês pelas dores, pelos traumas. Mas lá fora eles vão esculachar vocês. Por isso que a gente precisa ser homem, precisa ser mulher, precisa ser forte. Essa é a verdade. Trabalhava nessa mesma empresa que eu trabalhava. Tinha um jovem, fizeram uma brincadeira de mau gosto lá com ele. Um amigo meu do trabalho, ele gostava de umas piadas muito pesadas. E ele fez uma coisa lá e ele falou assim, fulano, teu pai saiu para comprar cigarro e nunca voltou. Aí ele encheu os olhos de lágrimas, era um estagiário. Aí eu, macho. Ele disse assim, fulano, teu pai se divorciou da tua mãe? Ele se divorciou. Aí eu disse assim, tu tá ajudando a sustentar a casa com esse dinheiro, né? Ele disse, é. Só que ele era muito ruim no trabalho, irmãos. Ele era desinteressado no trabalho. Todo mundo se comoveu com a história dele. No mês seguinte teve um corte de estagiários, fizeram uma reunião e demitiram ele. Ninguém liga. Mas a gente tem que ser forte. A Bíblia diz, chore com os que chorem, alegre com os que se alegrem. Amém? Glória a Deus. Mas uma hora a gente tem que levantar a cabeça. Uma hora a gente tem que olhar no espelho e dizer, o mundo é injusto. Não. A gente tem que ser forte. Principalmente se você for homem. E aceitar as dores, as lutas da vida. E vencer. Deus quer te fazer um pastor? Amém, glória a Deus. Pois vai estudar, vai ler, vai chorar, vai orar ao Senhor. Mas o pastor Pedro é filho do pastor Carlívio, que não sei o quê. Vai ler, vai estudar, vai chorar, porque quem chama é Deus. Deus me chamou para ser um grande empresário, que vou fazer a obra por meio do empreendedorismo. Pois vá trabalhar.
Porque Deus não dá dinheiro para vagabundo. Vá suar. E a hora é agora. Você não vai passar no vestibular se você não estudar, meu bonitinho. Eu orava, Deus me faz passar no vestibular. Eu fui fazer a prova da uva feliz. Um irmão chegou: ô Pedro, Deus me revelou que você vai passar no vestibular. Eu, pronto, glória a Deus. Eu não estudava nada, irmãos. Eu cheguei na prova da uva, não tinha nem letra, só número. E eu disse: meu Deus, cadê a oração? Passei nada. Quebrei a cara. Uma vez, 2 vezes. Fui para o INTA. Não, o INTA pagou, passou. Reprovei, irmão. 144. Ainda me chamaram. O INTA é uma benção. Hoje é melhor hoje é melhor do que as pagas, né? 140. Hoje é melhor que as públicas, né? Fui lá para a primeira aula de arquitetura no INTA. Uma semana fazendo arquitetura lá. E eu lembrando, vindo meus amigos indo para a uva. E eu, Senhor. Aí eu disse assim, eu saí de lá. Disse que se dane. Eu quero estudar na uva, o sonho. Estudar na uva. O Eugênio estuda lá, né? Quem já estudou na uva aqui? Meu Deus do céu. Ou sonhos. Mal soubesse, eu tinha ficado lá no INTA mesmo. Estudar na uva. 2,50 era um café, um pão, lá na Palmeirinha lá. Aí eu saí, eu disse: pai, eu quero entrar na faculdade pública mesmo. Meu pai disse: eu pago o cursinho para você, mas é a última vez. Eu disse: vixe, meu pai nunca disse isso. E eu estudei, mais ou menos. Eu estudei, fiz a minha parte. Passei, entrei na faculdade que eu queria. Não, dali em diante, não precisei arrancar mais dinheiro dos meus pais. Mas a gente precisa o quê, irmãos? A gente precisa perceber que a vida não vai nos dar nada de graça. Então Eliseu, ele tinha um chamado. Ele tinha um propósito. Foi algo lindo, foi algo milagroso. Mas ele ainda teve que ir lá ser o auxiliar. Ele ainda teve que ser corajoso. Para a gente concluir. Irmãos, a salvação ela é de graça. Eugênio, pode ajudar no teclado. A salvação ela é de graça, ela não te custa nada. Deus ele não coloca um pré-requisito. Até nossa capacidade de escolha é anulada na salvação, porque é Deus quem chama, Deus elegeu antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 17, que o nome do livro da vida está escrito antes da criação ser criada, Deus já escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele te chama, Ele te convence, Ele te transforma. A salvação é de graça. O que você tem que dizer é dizer sim para Deus, mas até o sim que você diz para Deus, é Deus que te faz dizer esse sim. Mas o reino custa tudo. Uau, estou salvo. Mas e agora? É o reino que custa tudo. Um dos maiores pregadores que passaram, eu sempre falo, estava tendo um grande despertar, o nome desse avivamento, 1740, lá nos Estados Unidos, ainda colônia inglesa, encabeçado por Jonathan Edwards. Jonathan Edwards orava, Jonathan Edwards chorava, e Deus estava conduzindo e tal. E aí vem da Inglaterra um jovem de 26 anos de idade, um jovem chamado George Whitefield. Ele chega lá, irmãos, ele ficou mais ou menos 1 mês. Foi o suficiente para os historiadores falam que ele riscou o fósforo do avivamento. Uma pregação.
uma simples pregação, uma cidade toda se rendia ao Senhor. Isso é muito forte, irmãos. Eles narram nos livros de biografia, tem a história de um fazendeiro. Ele diz que estava arando a terra lá. E aí chegou alguém: ei, George Tenfield vai estar numa cidade a 15 ou era 30 quilômetros daqui. Ele entrou desesperado dentro de casa, se trocou, colocou a esposa em cima do cavalo, e ele narra que ele ia correndo no cavalo em alta velocidade para chegar a tempo. E disse que tinha uma hora que, quando via que o cavalo estava cansado, ele disse que descia do cavalo e mandava o cavalo ir na frente com a esposa, e ele ia correndo atrás do cavalo. E quando ele não aguentava mais correr, ele subia de novo no cavalo, porque o cavalo tinha descansado, e fazia isso várias vezes até chegar. E ele narra que quando ele chegou nas proximidades do lugar que George Tenfield ia pregar, ele disse que uma montanha de poeira, com essas palavras que eu estou falando para vocês, uma montanha de poeira, ao ponto de que as pessoas ele fala assim, que as pessoas eram só fantasmas, o vulto das pessoas, por causa dos cavalos, as pessoas correndo para chegar até o lugar que George Tenfield ia pregar. Eram as balsas chegando nas margens do rio, para ver esse homem pregar. As pessoas indo lá para ouvi-lo pregar. Dizem que num desses momentos tinha um homem que era ateu, e uma pessoa olhou para ele e disse assim: você é ateu, por que você está vendo esse cara pregar? Você não acredita no Deus dele? Ele falou assim: mas eu amo ver a forma que ele fala do Deus dele. Estava lá multidões, 40, 20, 30 mil pessoas para ouvir um homem pregar. Aí a pessoa diz: Deus, eu quero ser usado assim. Eu confesso que às vezes eu tenho medo de falar isso. Deus, eu quero ser usado assim. Mas lá, os colegas de George Tenfield, olha os colegas do cara: Jonathan Wesley, Charles Wesley, lá em Oxford, né? É assim que fala? Oxford. Como é que é, Antônio? Oxford. A universidade lá da Inglaterra, em Wembley, né? É Wembley, né, que fica? Sei lá, enfim, ele estava lá, e aí as pessoas contam que todos os estudantes iam dormir, mas podia-se ver uma janela com a luz acesa. Era George Tenfield buscando ao Senhor de madrugada. Sabe, amados, tem uma entrega a ser dada ao Senhor. Deus quer usar cada um de vocês. Deus quer usar vocês nas universidades. Deus, Ele quer usar vocês na escola de vocês. Existe uma palavra de que, se vocês pregarem na escola de vocês, tem muitas pessoas que podem se converter pela vida de vocês. Deus, Ele quer levantar pastores aqui, cheios do Espírito Santo. Deus, Ele quer levantar empresários aqui, médicos, advogados. Mas tem uma entrega a ser feita. Tem uma entrega. No final de sua vida, Paulo disse: eu já estou sendo derramado como libação. Eu nunca esqueci isso. Você sabe o que é libação? É você ser entregue até a última gota, não sobrar mais nada. É chegar no final da vida e dizer assim: Jesus, está aqui a minha vida, Deus, não sobrou nada. Sobrou nada, Jesus, sobrou nada, não tenho mais nada. É isso que Deus quer, irmãos. Mas você precisa dizer sim para o Senhor. Não vai ser amanhã que Deus vai te enviar para uma nação, ou amanhã que Deus vai te dar uma igreja, não. Tem todo um processo, talvez dure 10, 15, mas o Senhor vai lembrar do teu sim sincero. Fique de pé, por favor.